Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ideia Boy, produzido pelos estudantes do segundo módulo do curso de Multimídia da ETE Porto Digital. Eu sou William Araújo e conduzo o programa de hoje que nós vamos falar sobre política. Você sabia que existe uma Secretaria de Juventude aqui no Recife e quais são as responsabilidades dela e também qual a importância que ela tem para envolver os jovens na política? Hoje a gente vai conversar com o secretário de Juventude do Recife, Marconi Ribeiro. Olá, Marconi, seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Quero dizer que é um prazer estar aqui junto com vocês. Falar de política é falar da condição da vida do jovem e acho que é muito importante que os jovens entendam as dinâmicas, né, desse movimento que é tão importante que vai conduzir as nossas vidas, né? Seja pro bom ou pro ruim. Então, estou bem feliz de estar aqui. Inclusive, Marconi, pra gente já começar assim falando de política e juventude, você tem uma história de vida que se relaciona bastante, né, com esse tema? Hoje eu sou secretário de Juventude, né? Então acho que quando a gente fala assim, secretário de Juventude, as pessoas criam uma lógica, uma ideia, né? Existe uma persona e uma identidade que as pessoas constroem. Mas a minha trajetória de vida, ela se inicia lá na comunidade do Coque, né? Lá na Joana Bezerra. Então eu sou nascido e criado no Coque. Morador de um bairro que está no centro da cidade, no coração do Recife, mas que sempre foi muito demarcado pela violência e pela vulnerabilidade. Então a minha vida, ela perpassa sim pela discussão de política, mas no início da minha jornada, muito mais pela ausência dela, né? Políticas públicas que promovessem segurança, políticas públicas que promovessem, né, direito à cidade, dignidade, moradia digna, né? Tudo isso faltava no meu território, o que não só traz uma dinâmica desafiadora pra gente, por estar morando na periferia, né? Ser periférico já é um desafio, ter a visão das pessoas também sobre quem a gente é também é um desafio muito grande, né? Porque sempre que eu pisava fora do Coque, as pessoas sempre já criavam uma narrativa. Você é do Coque, então você é favelado, você não tem educação, você não tem perspectiva de futuro. Isso sempre Tem todo aquele preconceito muito relacionado ao ambiente. E, de fato, né, a violência e a vulnerabilidade fez parte da minha história, de forma muito cruel, eu diria assim, porque meu pai ele foi assassinado quando eu tinha 7 anos de idade, devido à violência armada na minha comunidade, né, os conflitos armados que tinha na minha comunidade. E quando eu fiz 9 anos de idade, né, mais ou menos 2 anos depois, a minha mãe descobriu uma doença bem séria que gerou uma série de preocupações, né, e desafios na nossa estrutura familiar. Ou seja, eu já não tinha pai, a minha mãe adoeceu, né, uma doença muito grave que quase tirou a vida dela. E devido a isso, eu precisei assumir algumas responsabilidades muito cedo. Então, com 9 anos de idade, eu começo a trabalhar para ajudar na renda de casa, né? Com 9 anos de idade, eu me torno pai dos meus irmãos mais novos. Eu sou o mais velho de 3, né? Filhos de Dona Danda. Então, uma série de responsabilidades ainda na infância, né? No processo de construção aí da minha adolescência. O que é uma realidade de muitos jovens que vêm da periferia, né? Quando a gente para olhar o panorama, esse é o padrão, né? Sim, sim. De um jovem que vem da periferia. É ter que abdicar das suas condições, né, e dos seus ciclos naturais de viver a sua infância com dignidade, viver a sua adolescência com dignidade, viver a sua juventude com dignidade, para ter que lidar com esses processos de precarização e que acaba limitando a gente e afastando a gente de conseguir ter perspectivas de futuro. E nesse tempo, o que é que você já pensava sobre a política? Eu não conseguia processar muita coisa, né? Afinal, 9 anos de idade, mas eu tinha na minha cabeça que eu não queria morrer como meu pai. Essa condicionante me incomodava muito, porque eu queria ser que nem a galera da novela, né? O menino que ia pra escola, que socializava com seus amigos, que só precisava brincar, né? O adolescente que teve aquele momento ali da paquera, né? Enfim. Mas todas as vezes que tinham pessoas parecidas comigo nesses espaços de representação, eram sempre no lugar da precarização, né? Então, o menino que vinha da periferia, ou ele era o que iria se envolver com crime, né? Ou era o garoto problema. Nunca o protagonista. Né? Nunca o protagonista, sempre o antagonista, na Isso. verdade, né? E isso me incomodava muito também, porque eu dizia, não, eu não sou igual a isso que vocês estão retratando. Eu sou inteligente, eu tenho vários potenciais, e eu queria ter a oportunidade de poder demonstrar isso para o mundo. Então a educação sempre foi um lugar onde eu conseguia ter um cano de escape, assim, para acreditar que pessoas como eu poderia vivenciar outras experiências, né? E os meus professores têm um papel fundamental nesse processo, porque eles sempre me incentivaram muito, sempre diziam que eu era muito talentoso e de alguma forma eu acreditava nisso. E minha mãe também, né? Acho que toda mãe fala isso para qualquer jovem. Estude, meu filho, que a educação vai mudar a sua vida, né? E muitas das vezes a gente não tem
A gente não consegue mensurar isso porque a gente não tem esses espelhamentos dentro de casa. Afinal de contas, meu pai foi assassinado, né, ainda na sua juventude. A minha mãe teve que romper esses ciclos educacionais muito cedo porque ela se casou muito cedo. Minha mãe foi morar com meu pai, ela tinha 11 anos de idade. Ela era uma criança ainda, né? Mas ela sai de casa, da casa da minha avó, porque passava fome e viu no matrimônio a possibilidade de melhorar a sua vida, né? Então. A política pública que me fez entender que política pública era importante foi quando eu fiz 16 anos, quando eu fui pro Ganho Mundo, né? Fiz parte do Ganho Mundo, que era esse programa do governo do estado, que dava a oportunidade de jovens da rede pública de ensino estudar um segundo idioma. Naquela época, a visão que a gente tinha sobre política, ela também era muito da descrença, porque as pessoas não acreditavam que o governo do estado ia investir grana para levar jovens de periferia ou jovens da rede pública de ensino para fazer um intercâmbio, com tudo pago, né? Então havia ali essa ruptura, mas eu acreditava que se eu aprendesse inglês, essa oportunidade poderia mudar a minha vida. E aí eu fiz o programa, viajei para fora do país e voltando para cá, eu comecei a entender. No caso, você fez o intercâmbio onde? Pro Canadá. Sim, Fui sim. pro Canadá, Uhum. conheci a neve, morei numa fazenda, cuidei das vacas, dos patos. Uma coisa bem diferente de Recife, né? Porque a gente até cuida de animal lá cuidava de animal lá no coque. Não era os porcos que ficavam na rua, os cavalos que ficavam lá na rua, mas Outra era uma realidade. fazenda que eu morava. Outra realidade, outra dinâmica, mas foi muito importante porque me fez entender que o céu é o limite, literalmente, né? Para um jovem como eu, ter essa oportunidade foi a possibilidade de acreditar que era possível. E isso foi através de uma política pública, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu entendi que essa oportunidade ela não poderia ser a última, ela deveria ser apenas a primeira. E aí eu fiz Pronatec, que foi uma formação técnica na área de guia de turismo. Depois fiz Relações Internacionais pelo programa Universidade para Todos. Todas essas também políticas públicas, né, muito importantes de inserção de jovens de contextos de vulnerabilidade social nesses espaços da academia, né, muito importante. Quando eu acessei essas oportunidades, eu comecei a me tornar a regra da exceção. Sim. Né? Porque... 1 em 1 milhão. Isso, exatamente. Porque é isso, né? Um jovem do coque na universidade. Eu sou o primeiro homem da minha família a terminar o ensino médio. Eu sou o único homem da minha família a acessar a universidade, né? Eu sou a única pessoa da minha família que viajei para fora do país, né? E acho que uma das muitas poucas que pegaram um avião. Então, a gente ainda acaba sendo essa regra da exceção. Sim. E sempre me preocupava muito essa discussão da meritocracia, né? Nessa ótica do mérito, assim, Porque todo mundo poderia querer usar você como exemplo. Ele conseguiu, qualquer um consegue. Mas não é bem assim. Exatamente. Cada um tem seus desafios, cada indivíduo tem uma trajetória de vida específica e a gente precisa entender isso, né? E buscar formas de poder potencializar essas pessoas a partir das suas individualidades. Não dá pra romantizar. Eu não cheguei na universidade porque eu sou bonito, embora eu me ache muito bonito. Mas eu não cheguei na universidade porque eu sou bonito. Eu tive que ralar muito pra poder chegar nesse espaço, né? Pra continuar nesse espaço foi ainda mais difícil, porque enquanto meus amigos de turma ganharam um carro porque passou no vestibular, eu pegava 2 ônibus pra ir e pra voltar, chegando em casa todos os dias, quase meia-noite. Ainda nesse lugar de, beleza, acessei políticas públicas, mas vivenciando a dinâmica na minha comunidade, eu ainda via que existia uma precarização muito grande. Porque é isso, né? As pessoas diziam, você é um menino da favela, você é um menino negro, você fala inglês muito bem, né? E se você tá aqui, outras pessoas podem estar também. Eu dizia, não é bem assim, velho. Não é a mesmo. gente precisa criar formas de poder gerar oportunidades. E aí, com 21 anos de idade, eu decidi criar uma organização social, que é a Coque Conecta, que existe hoje há 6 anos, que é a ONG que eu fundei, com o objetivo de ensinar inglês para jovens lá na minha comunidade. E quando eu criei esse projeto muito com o objetivo de compartilhar conhecimento para que outros jovens pudessem entender que a educação poderia transformar a vida deles, sabe? Só que à medida que meu projeto foi acontecendo, ele foi ganhando muita visibilidade. Eu acabei saindo nos veículos de comunicação aqui da cidade, e uma iniciativa da ONU chamada Jovens na ONU me chamou para participar de um edital, me apresentou o edital, na verdade, e disse, olha, a gente está levando jovens de periferia para participar da maior conferência de liderança jovens do mundo, lá na ONU, em Nova York. E aí eu me inscrevi e fiquei em primeiro lugar na seleção e fui parar na ONU, né? Um rolê muito doido. Era um programa que reuniu lideranças dos 193 países do mundo, né, para discutir
os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e como é que a gente poderia implementar isso a partir do trabalho e atuação que a gente fazia. E uma experiência muito louca porque eu estava indo para ali falar sobre as minhas vivências, né? Eu estava ali para compartilhar um pouco dos desafios, mas também do que a gente estava construindo de oportunidades para os jovens da minha comunidade. E também foi muito doido para mim porque nesse processo, né, de ausência de representatividade, eu cresci vendo o COC sempre sair na TV pelos altos índices de violência e vulnerabilidade, né? A gente estava sempre nos noticiários de violência. E pela primeira vez, eu sinto que outros jovens puderam ver um jovem da comunidade aparecer nesses veículos de comunicação, Globo, TV Guararapes, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, não mais pela violência, mas pelo poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas. E aí foi massa, eu participei desse programa, foi um programa de... Foi uma assembleia que a gente chama, né? Assembleia da Juventude, que durou mais ou menos 7 dias. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu entendi que eu precisava aprender sobre política, né? Porque antes de eu ir para a ONU, já aparecia muitos vereadores na minha porta, né? Querendo conhecer meu projeto e colocar um banner com a foto deles. E eu dizia, não é isso que eu quero. Política. Exatamente, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, não é isso que a minha comunidade precisa. O que eu estou fazendo aqui, inclusive, deveria ser responsabilidade de vocês, né? Vocês deveriam estar criando políticas públicas, vocês deveriam estar legislando e, inclusive, apresentando propostas para que o Poder Executivo pudesse estar pensando a nossa condição de vida, né? Como é que a gente poderia ter melhorias de vida. Então, não é isso que eu preciso. Então eu precisava entender, porque eu não sabia muito bem qual era o papel do vereador. Eu não sabia muito bem qual era o papel do prefeito, eu não sabia muito bem qual era o papel do presidente. De uma secretaria, de um ministério. Exatamente, de uma secretaria, de um ministério. Eu não tinha essa compreensão. Eu só estava ali, nos meus movimentos, nos meus corres, tentando sobreviver. E eu entendi que era importante eu compreender sobre isso, porque para que eu me movimentasse, eu precisava entender sobre esses movimentos também. E aí eu fiz uma formação política num programa super massa, que eu super indico para você que é jovem, que é o programa da Politize. Eles têm um programa de embaixadores, onde eles fazem uma formação política com jovens. E aí eu fiz essa formação, me tornei um dos embaixadores aqui em Pernambuco, criei uma embaixada aqui em Recife, onde a gente também criou outros programas de formações para outros recortes de juventude aqui na cidade e também para lideranças comunitárias. E foi super legal, porque me fez entender que política ela é muito ampla, né? E que ela perpassa a nossa vida em todos os aspectos. Política, a gente tem muito a ideia de só da figura, tipo o prefeito, o presidente, o deputado, mas a gente não sabe ao certo o que é que eles fazem na prática, no dia a dia. Sim. E não tem essa noção. E entender que o principal ator político somos nós, né? Porque é a gente quem decide tudo. É no ato do voto que a gente escolhe quem vai nos representar. E é muito importante a gente entender que o nosso papel ele não se limita apenas ao voto, né? A gente precisa acompanhar, a gente precisa monitorar o que esses nossos representantes estão fazendo para que, de fato, eles construam uma política pública que faça sentido pra gente a partir do que a gente acredita. Afinal de contas, quem elegeu eles foi a gente. Então é muito importante esse movimento. Então eu vou falar um pouquinho agora da Secretaria de Juventude, né? Eu assumi essa missão com 24 anos de idade, em 2021, quando o prefeito João Campos foi eleito. Ele me fez o convite para assumir a Secretaria de Juventude. O que foi um desafio muito grande, porque eu não tinha nenhuma experiência com gestão pública, mas eu entendia que pessoas como eu precisavam estar naquele espaço, né? Pessoas como eu precisam estar nesse espaço para que a gente possa reivindicar políticas públicas, inclusive de recuperação de um processo histórico, né? De apagamento, de precarização, de falta de oportunidades. Então, quando eu cheguei na Secretaria Executiva de Juventude, o primeiro foi entender o que era isso, né? E a Secretaria Executiva de Juventude ela tem um papel fundamental, e ela foi criada, inclusive, com o objetivo de fazer o monitoramento das políticas públicas de juventude na cidade. Porque quando a gente pensa juventude, né? E você que é jovem, sabe bem o que é isso, né? Juventude não é apenas um recorte etário, não é apenas uma pessoa que tem entre 15 e 29 anos de idade. Existe uma série de dinâmicas que vão caracterizar essa juventude e também dar tom à condição de vida dessa juventude. Sim, Por exemplo, se você é uma jovem mulher, você demanda políticas públicas específicas, diferente de um jovem homem, certo? Porque quando a gente pensa em segurança pública, talvez a segurança pública para o homem eu tenho medo de ser assaltado, mas para a mulher, eu tenho medo de ser assaltada e ser estuprada, né? Então, a violência urbana na condição de vida de uma mulher jovem é diferente da vida de um homem jovem. E aí, quando a gente traz outras intersecções, como uma mulher jovem negra, uma mulher jovem negra LGBT, uma mulher jovem negra LGBT de periferia, a gente vai criando outras camadas de desafios que a gente precisa pensar
para criar políticas públicas. E cada recorte desse exige uma necessidade. Exatamente. E aí, território vai influenciar, porque assim, a condição de vida de um jovem que mora em Boa Viagem é diferente de um jovem que mora, sei lá, na Macaxeira, né? Ou sei lá, não precisa nem ir muito longe. A condição de vida do jovem que mora em Boa Viagem, na Orla, é diferente do jovem que mora no Bode, no Pina, né? Então, existe uma dinâmica que o território, né, o recorte etário também vai influenciar, porque, sei lá, o jovem que tem entre 15 e 19 está ali ainda terminando o ensino médio, querendo ingressar na universidade. O jovem que já está com 20 para 25 anos, ele já quer um emprego, né? Ele já está querendo concluir o ciclo educacional dele para conseguir um trabalho. O jovem adulto, ele já quer construir família, quer ter sua casa, quer ter o seu carro. Então, é uma série de coisas que a gente precisa pensar, né? E essas intersecções, né? Se você é uma pessoa racializada, se você é uma pessoa com deficiência, se você é uma mulher, se você é uma pessoa LGBT, tudo isso influencia na condição de vida dessas pessoas. Então, é um desafio muito grande e a gente precisa pensar política pública na sua integralidade. O que é isso? Eu tenho que pensar saúde para a juventude, eu preciso pensar qualificação profissional para a juventude, eu preciso pensar cultura para a juventude. Saúde tem que ter todo o diálogo também com outras secretarias, né? Exatamente. Então, que é o que a gente chama de política intersetorial, né? Que quando a gente pensa com diversos setores, como é que a gente vai construir uma política pública para garantir a qualidade de vida para essas pessoas. Então, a título de exemplo, em Recife, hoje, nós somos a primeira cidade do Brasil, né? A primeira capital do Brasil, na verdade, a construir uma linha de cuidado na atenção básica para a juventude, junto com a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Que é uma organização super reconhecida e que é referência na discussão de saúde no Brasil. E como é que é essa linha? A gente está construindo agora, né? Estamos numa etapa agora de fazer um diagnóstico com os profissionais de saúde, porque qual é o nosso principal desafio, né? Quando a gente pensa os dados, houve um aumento do diagnóstico de pessoas que foram diagnosticadas com HIV/AIDS em Recife, e o maior recorte é de juventude. Aumentou também os casos de diagnóstico de pessoas com sífilis, e o aumento é de juventude. E a gente entende que o principal desafio não está no serviço em si, porque existem políticas, né? Existe políticas de prevenção e tudo mais, mas está nas abordagens, né? No momento em que o jovem chega com a bermuda dele da Sway, a camisa dele da Sway no postinho, e o porteiro já olha ele pra ele com cara feia, né? Ou uma menina trans que está no processo ali de descoberta e entender como é que ela vai passar pelos processos de transição, chega no posto e as pessoas não conseguem chamar ela pelo nome social dela. Então, existe um constrangimento que é dado a essa juventude exatamente por ser jovem e exatamente por essa diversidade, né? Então, a mulher jovem, mãe, tem um desafio gigantesco, né? Porque, às vezes, ali ela tá ainda no processo de descoberta de saber o que é mãe, tá ligado? Ela tem 17, 18 anos, engravidou na adolescência, já tem uma pressão gigantesca dos pais. Então, a gente entende que o principal desafio tá no atendimento. Então, a gente está fazendo um diagnóstico com os profissionais de atenção básica para entender qual é a visão que eles têm sobre juventude. O que é que eles compreendem sobre juventude, quais são os serviços que eles oferecem, né? Quais são as abordagens que existem, quais são as campanhas que existem para a Mas juventude. E dentro dessa construção da política pública na saúde ou até de outras dentro da secretaria, como é que vocês estabelecem o diálogo com os jovens? Então, tudo que a gente constrói na Secretaria de Juventude, ele é feito de duas formas. Uma, que é esse diálogo intersetorial, onde a gente conversa com todas as secretarias na Prefeitura do Recife, saúde, educação, qualificação profissional, cultura, esporte, lazer, turismo. A gente conversa com essas secretarias para que a gente pense que projetos essas secretarias estão pensando para a juventude, né? E como é que eles pensam também orçamento, que é muito importante, sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Mas para isso acontecer, eu preciso dialogar com o território. Porque como é que eu vou propor um projeto ou como é que eu vou reivindicar um projeto na secretaria se eu não sei qual é a demanda que a juventude apresenta? Então a gente também tem um setor de articulação social na Secretaria de Juventude, onde a gente está nos territórios dialogando com as juventudes, com as organizações, com os coletivos juvenis, que desenvolvem algum tipo de trabalho com juventude ou que sejam apenas juventude, meramente juventude, para que a gente possa entender que desafios são esses. E também nesse meio, como é que você faz para engajar os jovens politicamente? Porque a gente tem aquela figura lá, mas às vezes não quer se envolver, não quer participar. Como é que a gente chama eles para perto? O nosso principal canal hoje de diálogo com a juventude são as redes sociais, né? Então a gente tem buscado criar estratégias de comunicação nas redes com as juventudes, mas a gente está começando a estruturar um trabalho muito importante nos territórios. Agora a gente está rodando um programa chamado Diálogos Territoriais, onde a gente está fazendo uma espécie de caravana, indo nas 6 RPAs da cidade dialogar com as juventudes sobre essa participação.
né? Isso tudo foi fruto, na verdade, de uma demanda que surgiu dos jovens durante a Conferência Municipal de Juventude. Esse também é um instrumento muito massa, onde a gente promove o engajamento da juventude. Na Conferência Municipal de Juventude, a gente debate os desafios que os jovens vivenciam na cidade e os jovens têm o poder de tomar decisão sobre que propostas, que projetos a cidade deve construir, né, através da gestão pública municipal para garantir a condição de vida dessa juventude com qualidade. E um outro instrumento que é muito importante dos jovens participarem e se engajarem é o Conselho Municipal de Juventude, que poucas pessoas sabem que existe, mas o Conselho Municipal de Juventude existe em Recife desde 2009 e é um instrumento de controle social, né, onde os jovens têm a possibilidade de representar seus territórios. Então, quem quer ser conselheiro tem que passar por eleição, que nem um vereador ou que nem um prefeito, onde no seu território as pessoas vão votar para eleger aquele jovem que eles acreditam que melhor representa eles nesse espaço. E no Conselho, esses jovens têm um poder tanto opinativo quanto também deliberativo, de pensar projetos, políticas, ações, de recomendar iniciativas que a Prefeitura do Recife possa estar fazendo para estar garantindo a condição de vida dessa juventude com dignidade. Marconi, a nossa conversa está muito boa, mas infelizmente está chegando ao final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens. Que triste, queria ficar aqui conversando com vocês a noite toda. Ah, se deixasse eu ficava também. Não, acho que é importante dizer que nós que somos jovens, a gente tem uma oportunidade muito massa, né? Porque esse é um momento de descoberta das nossas vidas, mas a gente também tem uma responsabilidade muito grande. Primeiramente, com as nossas vidas, né? Porque a gente está nessa fase de transição para a vida adulta, então a gente precisa ser responsável e compreender que se movimentar politicamente é importante para que a gente consiga chegar nessa fase adulta com dignidade, né? Mas também com as gerações futuras, né? Porque as pessoas sempre falam, a juventude é pauta de futuro, mas não, o nosso momento é agora, né? Se a gente não tiver nossos direitos garantidos agora, se a gente não reivindicar nossos direitos agora, se a gente não se movimentar para que a gente consiga ter condições dignas de viver na cidade, não vai ter futuro pra gente e não vai ter futuro pros próximos, né? Então é muito importante a gente entender que enquanto jovem existe um momento massa de ser jovem, né? Que é um momento da descoberta, mas também essa responsabilidade. Então eu convido você que é jovem a assumir essa responsabilidade junto com a gente, né? Porque eu, Marconi, sozinho posso movimentar muita coisa, porque eu sou bem ligeiro, mas junto com vocês a gente pode movimentar muito mais. Então eu convido vocês a seguir nossas redes, @SeJuveRecife, SEJUV Recife, que lá a gente compartilha tudo que a gente está construindo de política pública. Muito em breve a gente vai lançar alguns programas bem massa de promoção, também de engajamento com a juventude, de formação de liderança, editais de captação de recursos para os jovens desenvolver projetos. Isso a gente está bem empolgado e lá é um canal massa para vocês estarem dialogando junto com a gente. Olha aí, vamos ficar atentos, aproveitar a juventude e lutar pelo nosso futuro, né? Muito obrigado, Marconi, pela sua participação aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Então a gente vai encerrando o podcast da Ideia Boy. Eu também agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima edição. Tchau, tchau. Daquele pique ela rebola, sustentando a noite toda. Arrebenta essa xereca, no meu pau garota. Arrebenta essa xereca.